Certo, vamos dar uma olhada no capítulo 8 de Apocalipse. E eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu. Então um anjo está voando no céu, dizendo em voz alta: ai, ai, ai. Sam Jones disse uma vez: quando Deus fala ai, significa pare, homem, tome cuidado. 3 vezes Deus disse isso, então podemos concluir que significa muitos problemas. Ai dos habitantes da terra. Não vai ser brincadeira, certo? Por causa das outras vozes das trombetas. Comparem esses versículos 12 e 13 com Apocalipse 4:1, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda estão para soar. Essa aqui é a 4ª trombeta, é nela que o céu escurece. O que está ocorrendo aqui? Bem, os céus estão escuros e todos estão perdidos, perguntando: onde está a luz? Está tudo escuro. Então, de repente, vem do céu um anjo dizendo que ainda faltam 3 trombetas, como se isso já não fosse o suficiente. Imagine que você está no meio da escuridão, como naqueles odiáveis filmes de terror, onde tudo está escuro e do nada você toma um susto com algum som do tipo BAM! Ou então ah! Sabe, eles fazem isso deliberadamente. Penso que seja um truque barato para assustar o público, sabe? Quero dizer, existem formas mais inteligentes de se fazer isso, sabe? Enfim, de qualquer forma, é algo assim que ocorrerá. Todos estarão rastejando no escuro, está tudo escuro, tudo. E de repente virá esse barulho. Ai, ai, ai! Mas 3 coisas assustadoras estão para acontecer. Prepare-se. Será bem aterrorizante, não? Certo, vamos dar uma olhada na próxima. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. E o 5º anjo soou. Agora chega a 5ª. O anjo soou a 5ª. E eu vi uma estrela cair do céu sobre a terra. Bem, essa é a estrela absinto? Não, isso é algo diferente, veja só. E a ele foi dada o quê? A chave do abismo sem fundo. Esta estrela é um ser. Esta estrela é uma pessoa que tem a chave do abismo sem fundo. Certo, agora eu vou dizer algo que não deixará alguns internautas muito felizes. Note que, observando o versículo 10 do capítulo 8 e o versículo 1 do capítulo 9, constatamos que as estrelas são diferentes de anjos, mas anjos podem ser assimilados com estrelas. Algumas pessoas na internet pensam que as estrelas são, na verdade, anjos, não corpos sólidos, só que as estrelas são corpos sólidos. Se você ler o versículo 10 do capítulo 8, verá que se trata de um corpo sólido, certo? Algo natural, inanimado, não um anjo, uma pessoa. Contudo, em seguida, no capítulo 9, versículo 1, vemos que uma estrela pode ser também um anjo, percebe? São 2 coisas que você precisa saber, pois 2 grupos diferentes não acreditam nisso. Um deles é esse pessoal que tem feito tanto alarme sobre Terra plana. Eu tenho recebido muito material sobre isso no meu e-mail. E a opinião dessas pessoas sobre as estrelas é moldada em cima da crença de que a NASA é o nosso único inimigo, não Satanás e o inferno, sabe? Tudo se resume à NASA e o evangelho se resume à Terra plana. Agora, eu não desconsidero os argumentos deles, certo? Sou totalmente favorável à verdade, certo? Eu te disse a minha posição. Minha posição sobre este tipo de tema é que há muito material disponível a respeito, de modo que posso me basear tanto no material que combina com as escrituras, quanto com alguns dos argumentos deles, ao passo que em outros pontos direi que não faz sentido, que não se encaixa nas escrituras. Portanto, essa é a minha posição. Serei honesto, não quero mentir para você. Então, aqui está uma de minhas honestas posições. Não irei mentir para você. Isto não bate com certas crenças terraplanistas. Veja então que podemos notar bem aqui no capítulo 8 que se trata de um corpo sólido literal. Mas quanto ao capítulo 9, você já tem um monte de batistas independentes fundamentalistas, dos quais boa parte acredita no arrebatamento pós-tribulação, que não creem que anjos ou anjos caídos
possam ser representados como estrelas d'alva ou simplesmente estrelas. Negativo, eles podem. Isto aqui é um anjo. Caso você não tenha reparado nisso ainda, vou citar algumas passagens que não leremos aqui. Nos capítulos 1 e 2 de Apocalipse, lemos que cada estrela está numa igreja. Cada estrela é uma representação do quê? De um anjo, certo? Jó, então, é ainda mais claro. As estrelas d'alva e os filhos de Deus alegremente cantavam. Ambos são o mesmo coletivo. Por que você acha que Jesus disse no livro de Mateus que seremos como os anjos do céu quando ressuscitarmos? E 1 Coríntios 15 diz que quando ressuscitarmos, seremos como estrelas diferentes entre si. Olhe para isso. Vamos ver esta escritura aqui. Vamos voltar ao capítulo 9. Certo, vamos dar uma olhada nessas hordas agora. Então, esse anjo recebe a chave do abismo sem fundo. Ok, e o que ele vai fazer? Tan. Esse cara desce, cai do céu. E ao cair do céu, ele desce como Superman com a chave do abismo sem fundo. Então observe aqui que o abismo não tem fundo. Agora, algumas pessoas podem rir da Bíblia dizendo: não pode existir essa coisa de abismo sem fundo. Vocês, cientistas da evolução que acreditam que a Terra é redonda e gira, pensem no seguinte: se você realmente acredita nisso, pense que um círculo não tem fundo, percebe? Seu padrão é todo circular. Logo, dá para imaginar cair por ele no vazio. Portanto, se vocês, cientistas evolucionistas, acreditam que a Terra gira, tentem imaginar como seria isso num círculo. Seria algo sem fundo. É aterrorizante. Então, não ria da Bíblia, ria de si mesmo. A Bíblia é muito mais esclarecedora do que vocês, cientistas, pensam. Isso mostra uma verdade profunda que muitos de vocês, cientistas, ignoram. Todo cientista vê problema nas Escrituras quando se trata de uma verdade mais profunda. Ok, versículo 2. E ele abriu o abismo sem fundo. O que vai sair do centro da terra? É o inferno, certo? Ok. E dele subiu uma fumaça. Por quê? Porque o inferno é fumegante, e a fumaça do seu tormento sobe dia e noite para todo sempre. Apocalipse 14. Como a fumaça de uma grande fornalha. Basicamente é o inferno. E o sol e o ar se escureceram. Veja, o sol e o ar estão completamente escurecidos pela fumaça que sai do inferno. Por causa da fumaça do abismo. Ok, por causa da fumaça que sai do inferno, o céu se escurece. Aqui a coisa fica preta. Versículo 3. E da fumaça vieram, vejam isso, vejam o que sai do inferno. Demônios, locustas sobre a terra. São apenas gafanhotos, pastor. Eu não diria isso. E foi-lhes dado poder como o poder dos escorpiões da terra. Veja isso, eles têm um veneno em sua cauda como o dos escorpiões. Esses gafanhotos não são gafanhotos comuns. E isso está mais para monstros saídos do inferno. Versículo 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. Então esses gafanhotos em particular não causaram dano à vegetação. Isso lembra uma das pragas de Moisés no Egito, onde os gafanhotos comeram todas as pastagens do Egito. Na tribulação, eles não comem pasto, e sim atacam as pessoas. Look at this. Nor hurt the grass of the earth. See that? They're environmentalists. These demons are very good environmentalists. If you want to talk about liberal environmentalists, then show them Revelation 9:4. You know, there's a lot of good devils that are environmentalists too. All right. Anyway, I made some people angry. Okay. All right. Let's go. Let's look back at verse 4. Nem nenhuma coisa verde. Viu? É tudo sobre o verde, percebe? É tudo sobre o verde. Esses ambientalistas aqui são de primeira. Nem há nenhuma árvore, mas só os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. As pessoas não seladas são incrédulos, perdidos. E esses demônios irão machucá-los. Isso é bem louco. Certo, então ele desce e abre o abismo sem fundo. E do abismo sem fundo sai essa horda de demônios bem aqui. Só Deus sabe o quão horríveis essas criaturas são.
Essas criaturas vêm de repente e então começam a ferir e a ferir as pessoas. Eles ferem os incrédulos. Agora, algo muito interessante que você irá notar sobre essas pragas é que, se você lembrar bem, Deus está reproduzindo as mesmas coisas que fez com aquelas pragas egípcias através de Moisés, sendo que lá os filhos de Deus não foram prejudicados pelas pragas. Se aplicarmos essa mesma lógica ao momento em que as pessoas não podem beber água, fará todo sentido. Vamos dar uma olhada em alguns versículos. Vejamos Marcos 16 e Mateus 24. Marcos 16 e Mateus 24. O que acontecerá aos filhos de Deus durante a tribulação? O que acontecerá a eles é o seguinte: note que eles não são feridos pelos gafanhotos, assim como Moisés e os filhos de Israel. Perceba que em Marcos 16, Deus fez uma promessa sobre a pregação do Evangelho, na qual eles poderiam beber, onde eles poderiam beber qualquer coisa mortífera, sem problemas. Veja Marcos 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pentecostais rolam pelo chão pensando que isso se aplica a eles hoje. Mas isso não é verdade. Isso se aplica à tribulação. Continue lendo. Pegarão em serpentes, e se beberem o quê? Alguma coisa mortal não lhes fará dano. Leu isso? Perceba que durante as primeiras trombetas tocadas, as pessoas não podem beber água. Então o que acontece na tribulação é que os santos se safam. Eles podem beber sem qualquer dano. Vejamos Mateus 24, lembrando que isso se refere ao Evangelho. Se você abrir em Marcos 16, versículo 15, lerá: E ele disse-lhes, indo por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Certo? Então muita gente dirá, isso se refere ao Novo Testamento, ao cristianismo. Não exatamente. Essa é uma meia-verdade. Tem apenas uma meia-verdade nisso, certo? A outra metade da verdade que você está esquecendo é que parte disso se aplica à tribulação, ao Evangelho do Reino, sendo pregado em todo o mundo com esses sinais e maravilhas judaicos presentes. Os sinais de Deus eram para os judeus, para a nação de Israel. O primeiro sinal registrado na Bíblia foi para Moisés, para os judeus, no livro de Êxodo. A tribulação não é uma linha de tempo para a igreja cristã, mas sim para quem? Os judeus. Percebe? Agora veja Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Bem, isso aqui é a tribulação. Sabemos disso, certo? Mas veja o versículo 14. E este evangelho do reino, veja isso, é o evangelho da tribulação. Veja como isso combina com Mateus 16, Marcos 16. Veja como combina com Marcos 16. Será pregado em todo o mundo, com testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Viu só? Percebe? Compare a Escritura com a Escritura. Veja o versículo 21. Porque haverá então grande tribulação. Viu só? A época disso aqui é a tribulação. Se aplica à tribulação. Portanto, esse evangelho... Ok, vamos voltar para o Apocalipse. Opa, sinto muito, estourei o tempo. Terei de terminar por aqui. Ok, vamos continuar depois. Vamos prosseguir depois falando sobre esses gafanhotos monstruosos. Será muito interessante. Mais interessante ainda quando o sexto anjo soa a sua trombeta, certo?